Caroline, desde criança, ela era uma pessoa bem disposta, bem ativa, e que cresceu, estudou, fez faculdade, que depois da faculdade que ela fez, ela não quis atuar naquele ramo. Ela trabalhou num banco há mais ou menos uns 6 anos, durante uns 6 anos. Depois ela descobriu que a vocação dela era para ser policial militar, para defender a sociedade, para defender os menos poderosos, digamos assim, os mais necessitados, a qual ela fazia com muita garra, com muita dedicação. Era uma pessoa extremamente responsável por aquilo que fazia. Esta era a Caroline, a filha que eu tanto amo, que eu tanto amei, e que perdeu a vida, infelizmente, quando estava de férias, descansando e se divertindo. A minha filha perdeu a vida lá na hora, mas nós pais vamos perdendo a vida aos poucos, porque é muito sofrido. Eu devo imaginar os que os outros pais devem estar passando também, estão passando por uma situação igual à minha. E vocês, pais, que nunca passaram por isso, protejam bem seus filhos, para que nunca vocês tenham que passar por isso. Porque dói demais, é muito dolorido. Bom, mais uma policial apaixonada pela profissão que teve a vida interrompida de forma trágica. Mais uma vez, a violência fazendo vítimas e deixando famílias dilaceradas. Com a morte de Caroline, de apenas 32 anos, uma jovem subiu para 4 o número de PMs catarinenses que perderam a vida enquanto trabalhavam ou foram assassinados. No ano passado, foram 7 policiais militares. E essa violência toda, a comoção no estado também sobre a morte da Caroline, a gente vai comentar aqui no SBT Meio Dia, é o nosso principal assunto. Uma boa tarde para vocês, boa tarde, Fernando. Fica até difícil de desejar boa tarde, Diane, mas agradecemos aqui a presença da capitão Caroline, que é da comunicação da Polícia Militar de Santa Catarina. Já abrimos o SBT Meio Dia de hoje com a presença dos nossos comentaristas, Cláudio Prisco Paraíso, Luiz Carlos Prates, porque vamos abordar este assunto aqui no SBT Meio Dia, as últimas informações da policial morta no Rio Grande do Norte. Antes de a gente começar esse debate aqui, a gente vai direto a Chapecó conversar com a repórter Elisandra Visotto, que tem as últimas informações, inclusive porque uma reunião aconteceu entre as polícias no Rio Grande do Norte e a gente quer saber qual é a previsão para que o corpo da policial volte para Santa Catarina. Elisandra, uma boa tarde para você. Olá, Fernando, boa tarde. O corpo já foi liberado lá no Rio Grande do Norte. Agora, familiares e também integrantes da Polícia Militar aqui de Santa Catarina estão fazendo um momento para fazer o translado do corpo da soldado Caroline aqui para Chapecó. O que depende? Como o voo é comercial, depende da disponibilidade de horários para o corpo chegar até o oeste catarinense. Isso deve acontecer hoje à noite, no mais tardar amanhã pela manhã. E para você que está ligando a televisão agora, eu vou te explicar tudo o que aconteceu nesta reportagem a partir de agora. Vamos acompanhar. Após vários meses se programando para as férias, guardando dinheiro e trabalhando dobrado, o sargento Marcos Paulo e a soldado Caroline participaram da Operação Veraneio no litoral catarinense. Na última semana, eles embarcaram para Natal, no Rio Grande do Norte, onde iriam descansar alguns dias. Mas na última segunda-feira à noite, após um jantar nesta pizzaria, 2 bandidos armados entraram no local, roubaram o dinheiro do caixa e, quando perceberam que Marcos era policial, uma discussão foi iniciada. Quando ele começou a recolher as coisas, ele descobriu que o cara era policial, né? Aí foi, ele disse, isso aqui é polícia, isso aqui é polícia. Ele começou a gritar pro outro veio em seguida pra cima dele.
Aí o policial foi, se atracou com ele e saíram brigando dentro da pizzaria. E quando de repente o bandido jogou a arma pro outro, que foi que defagou os tiros. O primeiro tiro foi na barriga dela, que ela levou. Caroline chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o sargento Marcos Paulo continua internado e não corre risco de vida. No 2º Batalhão da Polícia Militar em Chapecó, onde o casal trabalhava, os colegas de farda estão inconformados com a tragédia. Em menos de 15 dias, a corporação perdeu 2 policiais. Para o comandante, a soldado Caroline, que já tinha recebido várias homenagens, jamais será esquecida pela dedicação no dia a dia. Daquelas profissionais que a gente podia falar de boca cheia, que era comprometida com a instituição. O comportamento dela, a conduta dela era tão diferenciada que todos os policiais militares comovidos, as redes sociais abalaram muito, eles estiveram ontem à noite, queriam informações, não acreditavam, na verdade, que uma policial tão correta tivesse um desfecho, uma morte tão triste, tão brutal, tão covarde como foi da soldado Caroline. Além de colega de profissão, Ana Cláudia era amiga pessoal de Caroline e ela resume a soldado com uma só palavra: guerreira. A Carol, ela era uma pessoa radiante, sempre feliz, satisfeita com o trabalho da rua, não queria sair da viatura. Só sairia quando engravidasse, amava o que fazia. A Carol era a nossa menina guerreira do batalhão, uma perfeita exemplo, que foi muito homenageada em vida, recebeu muitos elogios, fez prisão aí de agente na folga. Carol é nosso exemplo de perfeita, sabe? Guerreira, batalhadora. Desde a noite do crime, a Polícia Civil continua investigando o caso. O delegado que investiga o caso esteve lá no local do crime. Eles já conseguiram identificar o veículo utilizado na noite, mas até agora nenhum dos suspeitos de ter matado a policial foi localizado. O que a gente tem é nessas imagens que é possível ver os 2 criminosos fugindo e o segundo assaltante que aparece correndo, ele tem a arma do Marcos Paulo, ele que é sargento aqui no 2º Batalhão de Chapecó. A Polícia Civil lá do Rio Grande do Norte continua as investigações para tentar elucidar esse caso. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Elisandra, pelas informações. E a gente continua SBT Meio Dia falando da morte dessa querida policial, a Caroline, que foi morta no Rio Grande do Norte durante as férias com um namorado, que também, né, Fernando, é um policial militar. Exatamente. Prates Prisco participa dessa entrevista. Agora a gente quer ouvir a capitão Caroline, que é da comunicação da Polícia Militar de Santa Catarina, do Comando Geral. As informações que a gente tem, a Polícia Militar enviou um apoio para o Rio Grande do Norte. Como é que está essa questão do tratamento do sargento que sobreviveu e do translado do corpo da Caroline de volta para Santa Catarina? Boa tarde. Boa tarde. A Polícia Militar sempre tem essa preocupação de apoiar o policial, isso é protocolar. Então, ainda ontem foi enviado o coronel, que é o chefe de gabinete do comandante-geral, e uma policial também, que é assistente social, para passar a informação para o policial que ele ainda não tinha, o Marcos ainda não sabia da morte da namorada dele, da Caroline, e para prestar todo o apoio psicológico possível e também cuidar dessa questão do translado do corpo. A gente sabe que, sob forte emoção, as pessoas não conseguem, né, tomar essas decisões, então a polícia toma conta disso, tomou a frente desse trabalho e acredita-se que o corpo retorne para Chapecó ainda hoje. Caroline, como policial militar, você também, qual é o sentimento? O que fica? Tem sido muito difícil para a Polícia Militar. É muito difícil pensar que, pela profissão que a gente escolheu, que é tão bonita, tão honrada, a gente acredita tanto no trabalho que a gente realiza e a pessoa ir de férias para outro estado pelo simples fato de ser militar, ela ser assassinada. Então, a corporação está com sentimento de luto, tem sido difícil, mas continuamos na nossa batalha diária, continuamos acreditando na nossa profissão. Quando nós entramos, nós fazemos um juramento de proteger, né, a população mesmo com risco da nossa própria vida e temos honrado esse juramento dia após dia. Estou um pouco emocionada, é um pouco difícil. Tens toda a razão. Caroline, uma das atividades, se não talvez
especialmente ela, onde o profissional não tem folga. Ele de folga, ele age pelo instinto de defender o correto, não é? E isso já havia acontecido com a Caroline também. Ela estava de folga quando fez uma prisão também. Sim, o policial ele foi formado para isso, para ajudar em qualquer situação, em qualquer momento. Não existe essa questão do o policial, ele nunca desliga essa chave. Hoje sou policial porque estou de serviço e agora não sou mais porque estou de folga. A partir do momento que eu entro nessa corporação, que eu visto essa farda, eu sou policial em todos os momentos da minha vida. E na nossa cabeça isso nunca muda, independente de estar ou não de serviço. Agora, capitão, uma informação que talvez seja do interesse também, não é por curiosidade simples, mas eles não estavam a trabalho. Sim. Mas mesmo assim, o sargento estava armado. Sim. É normal? É do rito? É protocolar? Pode ir armado? Não pode? Deve? Não deve? Como é que funciona isso? Essa questão do uso ou não no armamento de folga, ele não é obrigatório. Mas o que acontece? Os policiais, por efetuarem muitas prisões, especialmente os policiais que trabalham nessa atividade de rádio patrulha, acabam sendo muito conhecidos. Então, é aquela situação, de folga ou não, ele continua sendo policial militar. E muitos optam por essa proteção, por andar armado exatamente por isso, por poder encontrar com alguém que possa lhe fazer algum mal em virtude da profissão. Mas nesse caso eles estavam fora do Estado, né? No caso não seria do conhecimento de nenhum bandido, enfim. Nós sabemos que na região de Natal existem alguns presídios federais e tem muitos presos de Santa Catarina nesses locais. Perfeito. Então, pensando por esse lado, perfeito, às vezes é uma atitude interessante do policial ir preparado para isso. Agora, Correto. sobre o crime, qual é a informação que a Polícia Militar tem? Como teria acontecido tudo? A primeira informação foi que eles teriam sido rendidos e teriam ficado de joelhos. Essa informação já não se confirma mais. O sargento Marcos ele não conseguiu repassar os pormenores da situação, ele está em estado de choque, mas o que ele disse foi que eles entraram em luta corporal com os agentes e acabaram sendo atingidos. O que é muito importante de falar é que, a partir do momento que eu sou policial e que eu ando com uma arma no meu corpo, a minha sentença de morte ela já está assinada. Ou eu reajo e luto pela minha vida e pela das pessoas que estão em risco, ou a fatalidade é inevitável. Até porque o bandido está sempre armado, ele não vai para um ataque sem arma. Exato, e eu estando armado, eu também estou me identificando como policial militar, então eu tenho o dever de agir nessa situação. E ao bandido não se entrega rosa, se entrega o rigor, e claro que tem que estar armado. Agora, uma questão fundamental que eu queria ter o sentimento seu, capitão. Quer dizer, parece que há a sensação de que os bandidos têm uma preferência por pegar policial militar, né? Isso não só em Santa Catarina, no Rio de Janeiro. Hoje parece que há assim, um sentimento de acuar a polícia militar. Essa é uma tentativa exatamente disso, de acuar a polícia militar. Mas nós temos avançado sempre. Os policiais militares, nós sentimos, sim, a dor da perda, mas desistir e recuar, jamais. Agora, deixa eu só rapidinho, Prades, que é importante também, na abertura aqui do SBT Meio Dia do Jornal, a gente mostrou o depoimento emocionante, né, do pai da Caroline. Muito abalado com essa tragédia, durante toda essa conversa, né, ele fez um desabafo, né, com a nossa repórter, ele criticou, né, e fez um apelo aos nossos governantes. Vamos ouvir. Infelizmente, tenho que fazer uma pequena crítica aqui. Teríamos que ter políticos mais comprometidos, não só pensar em se eleger e ganhar os seus estrondosos salários, e gastar babilônias em política, que eu tenho absoluta certeza que esse dinheiro não dá retorno pelos salários deles, mas sim, tenho eu quase certeza que é por dinheiro desviado que eles recuperam esse dinheiro. Onde deixam de investir em segurança, onde pais igual a eu, por esse motivo, choram a morte de seus filhos. Morte de seus filhos policiais ou dos seus filhos que estão simplesmente na rua caminhando e são assaltados e mortos. Para isso, os nossos governantes deveriam criar vergonha e sim trabalhar para a população e não para seus benefícios próprios e para os seus próprios bolsos. Perdoem-me os políticos que são honestos, mas que, infelizmente, são poucos. E o restante nos envergonha, a nossa população brasileira,
a nossa sociedade. Muito bem, o depoimento do seu Valdir, o pai da Caroline. Pratos. Não, quero dizer o seguinte, que são várias questões. Uma, que os políticos não investem mais em segurança pública porque é antipático, porque é antipopular. O preponderante da sociedade mais pobre se acha perseguida no caso de haver um investimento em segurança pública. Quem não deve, não teme. E outra coisa, muito do que acontece no Brasil se deve à grande imprensa. A imprensa tomada pelos da esquerda, pelos vagabundos que estão nas trincheiras das grandes redações. As últimas horas eu li, BOPE mata mais um na Rocinha, mata mais um. Não foi explicada a morte do vagabundo, mas ali estava, BOPE mata mais um. Era preciso pegar na redação o vagabundo que fez a manchete, porque este vagabundo, quando a família dele está acuada, sabe direitinho o telefone da Polícia Militar. Imprensa podre! Isso é importante, essa colocação do Pratos é pertinente pelo seguinte, é a forma da abordagem. BOPE mata mais um. Eu queria saber se tivesse sido assassinado um bandido lá em Natal, se os defensores que desfraudam as bandeiras dos direitos humanos já não teriam se manifestado. Teriam sim, mas como foi uma policial militar, aí não, aí eles ficam em silêncio. É o componente ideológico que acaba prevalecendo nesses momentos. Isso precisa ser condenado com severidade, como colocou muito bem o Pratos. E outra questão, a segurança pública tem que entrar na pauta. Os políticos querem fazer estrada, querem fazer aquilo que impressiona, que ganha voto. Não. A segurança pública é absolutamente prioritária. Saúde e segurança pública não é só palavra fácil, é realidade. Agora tem que levar para a ordem prática das coisas. E o judiciário tem que ser responsabilizado por fazer a sua parte. Tem que fazer. As grandes redes do Rio e de São Paulo não estão mostrando os movimentos, especialmente no norte e no nordeste.